Olá, novamente. Vamos lá, continuarmos. Então, já vimos proteínas, já vimos a parte introdutória, proteínas, carboidratos, lipídios e vamos finalizar com água. Sobre a água, vitaminas e sais minerais. A água ela é um macronutriente, né? Ela está presente em toda parte do nosso organismo. Podemos ver aqui nesta tabela, nesta imagem, né? Que dependendo do órgão ou do tecido, nós podemos ter um teor de água, né, diferenciado. Por exemplo, o cérebro 75%, coração 75%, pulmão 86%, rins 83%, fígado 86%, músculo 75% e o sangue 81%, certo? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a água, como sendo um dos macronutrientes, nós temos a água como um elemento que pode ter de 70% a 80% na composição do nosso organismo. Dependendo do organismo, pode ter de 70% a 80% do nosso organismo formado por água, né? E ele está principalmente no nosso sangue. Nosso sangue, mais ou menos 64%, né, do nosso sangue, que é o plasma, é formado por água, né? O restante é células, né, formado por tecido por células, né? Como é o caso das hemácias, das plaquetas, né, que forma a parte celular do sangue, né? Então, nós temos aí a água, ela desempenha no nosso organismo uma função ela desempenha uma função plástica, ela desempenha nessa função plástica, ela dá uma forma e um volume ao organismo e entra na constituição dos tecidos, de todos os tecidos do corpo, como por exemplo o suor, urina, sangue, né, e etc. Ela tem uma função reguladora, porque ela ajuda a manter a temperatura corporal, lembra da homeostasia, né? A homeostasia é essa função reguladora, principalmente em relação à temperatura corporal. Então, ela ajuda a manter a temperatura corporal e facilita a eliminação de substâncias de excreção, como fezes, urina, né, suor. Então, assim como ela está presente no metabolismo, né, na quebra de substâncias, na formação de novas substâncias, ela também está na excreção. Ela precisa estar na excreção também para facilitar a eliminação de substâncias, como é o caso das fezes, da urina, do suor, né, e etc. A função transporte, ela também é usada na função transporte, no sentido de transportar substâncias até a célula, através da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, a água passa livremente por essa membrana, né? Ela passa livremente e vai carreando determinadas substâncias pequenas, bem pequenas, até a célula. A carência de água, ela provoca a desidratação, podendo levar, em casos de maior gravidade, levar à morte. Então, ela participa de diversas reações químicas. Lembra que eu falei da hidrólise, né? Então, a água ela pode estar na quebra dos nutrientes, formando uma molécula de água, para poder quebrar um nutriente maior em menor. Ou então, esta molécula de água, ela pode simplesmente retornar e formar aquele nutriente novamente, aquele nutriente maior. Então, do menor para o maior, a água entra novamente, né? Está nos fluidos das articulações, né? No fluido das articulações aqui, ó, do braço com antebraço, perna com coxa, né?
nos dedos da mão ou dos pés, né? Esse líquido, né, ele é necessário para manter a lubrificação das nossas articulações. Quando este líquido ele diminui, podemos ter vários problemas por conta disso, né? Pode se desenvolver vários problemas por conta disso. Está presente também no líquido amniótico, no útero, que é o líquido amniótico que vai fornecer oxigênio e nutrientes necessários para o feto continuar se desenvolvendo. Ele atua também no processo de digestão, né? Lembra da quebra de nutrientes, da formação de nutrientes, então é aqui o processo de digestão está principalmente no catabolismo, na quebra de substâncias, porque é através dessa quebra de substâncias que o nosso intestino vai absorver os nutrientes. A maior perda de água acontece através da urina. Por dia eliminamos entre 1.000 a 2.000 ml de água do nosso corpo por essa via. As fezes, por sua vez, representam uma perda baixa de água, é claro, exceto nos casos em que há uma desidratação, quando a pessoa apresenta uma diarreia. Então não podemos ter uma diarreia, não podemos perder água, né? A gente perde apenas o que é necessário, né? Através do suor, através da urina, das lágrimas, a gente perde apenas o necessário. Não podemos perder excessivamente através da urina, principalmente, né? Aí nós podemos ver que a água ela também está presente nos alimentos, né? Quando a gente ingere os alimentos também estamos ingerindo uma porcentagem de água. Certo. Então, as fibras, né? Esqueci de falar das fibras. As fibras, embora ela não seja um nutriente que o nosso organismo consiga absorver, mas elas desempenham funções essenciais do nosso organismo, né? Porque elas vão servir como uma função reguladora no sistema digestivo, facilitando o funcionamento do intestino. Então, quando a gente ingere as fibras elas estão presentes na casca dos vegetais, está presente no próprio vegetal em si, não somente na casca, mas em toda a estrutura do vegetal, nas frutas, verduras, leguminosas, e são elas que vão regular o nosso intestino e evitar uma prisão de ventre, por exemplo. Elas têm um papel protetor, prevenindo, por exemplo, o congro do cólon. O congro nada mais é do que um câncer de cólon. Indica alimentos que estejam uma fonte de fibras. Aí nós temos aí as hortaliças, né, que são as verduras e legumes, e as frutas, são fontes de fibras. Lembrando que eu acabei de falar que, embora as fibras não sejam um nutriente que a gente não absorva, isso se dá por conta de bactérias que não existem naturalmente no nosso organismo, no caso, no organismo dos animais carnívoros, né? Carnívoros, onívoros, né? Nós não temos. Não temos essa bactéria, essa microbiota no nosso intestino que vai realizar a digestão e assim permitir a absorção dessa fibra. Não por nós, mas pela bactéria, né? São as bactérias que vão realizar esse processo. Para os animais, como nós, né, seres humanos, temos uma alimentação variada, então a gente não vai sentir tanto, digamos assim, né, pelo fato de não conseguirmos fazer a digestão dessas fibras, mas a gente precisa ingerir para poder regular o nosso intestino. Não vamos absorver, mas vai servir para regular o nosso intestino e prevenir gases, né? Prevenir que esses gases fiquem presos no nosso organismo. Mas os animais que são chamados de herbívoros, eles precisam
dessas fibras, porque como a alimentação deles não é muito variada, então eles precisam dessas fibras. Então eles têm uma bactéria presente no seu intestino que vão realizar a digestão e a absorção dessas fibras. As vitaminas são nutrientes essenciais e indispensáveis. Então, embora as vitaminas elas não sejam produzidas naturalmente no nosso organismo, mas elas são necessárias. Então, significa que a gente precisa de uma alimentação melhor, né, mais adequada para tê-las, já que nosso organismo em si não consegue produzi-las naturalmente. E a quantidade ela é reduzida porque diante de uma proteína que pode ter em média 15% na formação do nosso organismo, a proteína, no caso das vitaminas, é apenas 1% que a gente precisa, né? No caso das vitaminas. Então, é uma quantidade bem reduzida. As vitaminas, elas podem ser lipossolúveis, né? Elas podem ser lipossolúveis e podem ser hidrossolúveis. Lipossolúveis, nós temos aí no caso da vitamina A, D, E e K, ADEC, né? Como a palavra ADEC. Essas lipossolúveis chamamos dessa forma porque para elas poderem serem absorvidas, você precisa ingerir elas conjuntamente com óleos e gorduras. Senão, não tem como você absorvê-las. Então, se você vai comer uma fruta que contém a vitamina A, você precisa ingerir conjuntamente a ela um alimento que tenha gordura. Senão, você não vai absorver essa vitamina A. Por isso, elas são lipossolúveis, né? Elas não se dissolvem facilmente na água, né? Então, por isso, precisam dos óleos e gorduras para isso, para poder se dissolver. E as hidrossolúveis, nós temos aí a vitamina C e as vitaminas do complexo B, que são mais ou menos 8 tipos, né? Aí tem a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 e a B12, né? São hidrossolúveis, então significa que elas se dissolvem bem na água. Então não tem problema nenhum você ingerir esses alimentos que contenham vitamina C e do complexo B, sem ser conjuntamente com alimentos ricos em óleos e gorduras. Então, elas não são dissolvidas facilmente com óleos e gorduras. Então, aqui já vai ser o contrário. Você precisa ingeri-las sem ser conjuntamente a um alimento oleoso ou grosso. Ela também tem uma função reguladora. Nessa função reguladora, ela também promove a manutenção de reações necessárias no nosso organismo. Nessa função reguladora, podemos citar a questão das enzimas. Elas funcionam como catalisadoras biológicas. Algumas vitaminas, elas servem como catalisadoras biológicas, aceleram o nosso metabolismo. Tem a função protetora, contribuindo para a prevenção de certas doenças, né? Então, se a gente ingerir vitamina A, por exemplo, vamos estar facilitando a síntese do retinol, que consequentemente irá proteger a nossa visão, né? Então, se a gente deixa de comer vitamina A, então a gente vai deixar de sintetizar, de produzir o retinol. Então, consequentemente, nós teremos uma perda de visão por conta disso, né? Cada vitamina apresenta funções específicas, não se podendo substituir uma pelas outras, né? Então, devemos consumir os alimentos para que a gente possa ter
todos os tipos de vitaminas necessárias, sem substituir uma por outra. As doenças provocadas pela carência em vitaminas, elas são designadas de avitaminose, é a carência. E aquela que tem o excesso de vitamina, né, nós chamamos de hipervitaminose, né? Hipervitaminose, né? Se dá pelo excesso de vitamina. Assim como a gente pode ter a carência, podemos ter o excesso de vitaminas. Vamos ver alguns alimentos que tenham vitaminas, né? Aí nós temos aqui a vitamina A. A substância que ela sintetiza é o retinol. A função principal, ela auxilia no crescimento, atua na formação e na saúde da pele e das mucosas, né? Do olho, por exemplo, as mucosas oculares. Ajuda a combater infecções, é essencial para a qualidade da nossa visão. A carência dessa vitamina, ela pode provocar atraso no crescimento, pode provocar perturbações ósseas, problemas ósseos, pode provocar secura da pele e mucosa, a pele pode ficar seca, né? Menor resistência a infecções e perda de visão. Aí nós temos aqui alguns alimentos que podem ter vitamina A, né? Aí tem a cenoura, o fígado, né? A batata doce, claro, muitos mais. Basicamente, a maioria dos alimentos, todos os alimentos que tenham cor avermelhada, alaranjada, né? Tem beta-carotenoides, né? Tem carotenoides, e esses carotenoides, eles são precursores da vitamina A, ajudam a sintetizar o retinol da vitamina A. A vitamina D, ela auxilia no crescimento e facilita a fixação do cálcio nos ossos e dentes. Só lembrando que a vitamina D, ela só pode ser absorvida se você ingerir os alimentos que tenham vitamina D, como o peixe, por exemplo, e o queijo e seus derivados, e principalmente se a gente se expor ao sol. Se a gente não se expor ao sol diariamente, não poderemos, né, absorver a vitamina D que está nesses alimentos. Então, diariamente, claro, nos horários adequados, das 7 às 8 horas estourando, né? Porque depois disso o sol ele emite radiação, então ele vai causar muito mais danos à nossa pele do que favorecer a absorção dessa vitamina D. Então, é preferencial que a gente fique de 15 a 20 a 30 minutos, né? Se expondo ao sol, né? Do horário das 7 às 8 horas da manhã, para que a gente possa estar absorvendo essa vitamina D, facilitando a absorção dessa vitamina D através dos nossos ossos e dentes, né, cartilagens e tudo. A carência dessa vitamina, ela pode provocar atraso no crescimento, pode provocar raquitismo, que é um indivíduo com estatura abaixo do ideal, né? A vitamina C, né, ela evita infecções, né? Lembram que a vitamina C, ela aumenta, a ingestão dela aumenta a nossa imunidade, né? Melhora a condição da nossa imunidade, né? Evita infecções, é benéfica no funcionamento dos vasos sanguíneos, interfere no crescimento ósseo, tá? Então, melhora o crescimento dos nossos ossos. A carência dessa vitamina, né? Pouca resistência a infecções, podemos ter hemorragias e cicatrização difícil dos ferimentos,
pode causar fadiga, cansaço, pode causar também perturbações ósseas, pode causar uma doença chamada de escorbuto por causa da carência dessa vitamina C. Onde nós encontramos? Encontramos elas principalmente nas hortaliças de cor verde, que são antioxidantes, né, que ajudam a combater os radicais livres, principalmente nos vegetais verdes. Mas ela também pode ser encontrada nos vegetais de cor avermelhada, alaranjada também, mas principalmente nos verdes, devido aos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres presentes nos alimentos que a gente ingere diariamente oxidado. As vitaminas aí do complexo B, nós temos aí a B1, que vai ajudar a sintetizar a tiamina, substância tiamina, precursora da vitamina B1. Participa na assimilação de glicídios, atua no funcionamento do organismo, do sistema nervoso, músculos e coração. A sua carência pode causar distúrbios nervosos, pode ocasionar perda de forças, paralisias musculares, pode ocasionar distúrbios cardiovasculares, né? Então, precisamos ingerir os alimentos com vitamina B1, por exemplo, a ervilha, as carnes vermelhas, né? Precisamos ingerir pelo menos uma vez por semana a carne vermelha, né? Querendo ou não, mas precisamos. Vitamina B3. A vitamina B3, ela regula o funcionamento dos órgãos humanos e combate a pellagra, que é uma doença causada através da pele. Consequências da carência dessa vitamina: enfraquecimento do funcionamento de um órgão ou sistema, pode causar também depressão psíquica, né? E pode causar, claro, a pellagra. Assim como ela pode combater a pellagra, ela pode causar a pellagra com a ausência dessa vitamina, a ingestão dela. Ela está na batata inglesa, por exemplo, está nas nozes, no amendoim, né? Na castanha, está presente nesses alimentos. Também se diz que as cenouras fazem os olhos bonitos. Só lembrando que, como falei para vocês, o excesso, a hipervitaminose pode causar problemas, né? Então, quando a gente come cenoura demais, até a textura, a cor da nossa pele, ela pode mudar por conta da ingestão excessiva de cenoura, né? E não é bom. As vitaminas aí, continuando com as vitaminas do complexo B, nós temos aí a B2, a B6 e B12, né? Na B2 conserva os tecidos, principalmente o globo ocular. A sua carência pode ocasionar inflamação da pele, descamação dos lábios, e é encontrado numa variedade bem grande de alimentos, né? No peixe, nas carnes vermelhas, no leite, né? Vários. A vitamina B6 permite a assimilação de proteínas e das gorduras, melhora os sintomas de tensão pré-menstrual, prevenção de doenças nervosas e afecções da pele. Afecções impede infecções na pele. A sua carência pode causar anemia, vômito, irritabilidade, fraqueza, no caso das crianças, né? No caso dos adultos, pode ocasionar lesão ao redor dos olhos e boca. Pode ocasionar em ambos também risco de depressão e baixa na imunidade. E também pode encontrar numa variedade grande de alimentos, né? Na banana, repolho, feijão, carnes vermelhas, leite, etc. B12, a cobalamina, né? Colabora na formação dos glóbulos vermelhos, né? Do sangue, nas hemácias, e na síntese do ácido nucleico.
do ácido nucleico pode ser o DNA e RNA. Melhora na concentração e memória e alívio da irritabilidade. Pode ocasionar anemia, fraqueza, palidez e deficiência em alguns componentes do sangue. Pode ocasionar déficit de memória, pode ocasionar depressão e, em geral, perda das funções cognitivas devido à sua carência. A vitamina K, ela é essencial para o organismo, produzindo a protrombina, uma substância indispensável para a coagulação do nosso sangue. Então, se a gente deixa de ingerir a vitamina K, podemos ter problemas com hemorragias, no caso, por exemplo, de uma cirurgia, se for passar por uma cirurgia, ou seja, perda de sangue. E ela está presente no abacate, está presente no pepino, está presente na azeitona, né? no pimentão, e na selga e etc. São vários. A vitamina E, finalizando aí com a vitamina E, o tocoferol. A vitamina E, ela é um antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, favorece o metabolismo muscular e auxilia na fertilidade e alívio da fadiga. Retardamento no envelhecimento, prevenção de abortos espontâneos e cãibras nas pernas, e sua ausência pode ocasionar anemia e esterilidade. A vitamina E está nos alimentos vindos do mar, por exemplo, os mariscos, camarão, caranguejo, ostra e etc. Mas também está presente no tomate, está presente no óleo de oliva, está presente nas sementes oleaginosas, né? Está presente numa variedade também grande de alimentos, que embora você não coma um, mas coma pelo menos um desses, né, diariamente. Os minerais, os sais minerais. Os minerais são substâncias imprescindíveis ao organismo humano e, claro, também em pequenas quantidades. Desempenham função plástica, participam na conservação e renovação dos tecidos e também têm função reguladora, também funcionam como catalisadores biológicos, assim como as enzimas também. Interferem também em muitas reações que ocorrem no organismo. Encontram-se em alimentos de origem animal e vegetal, cada mineral desempenha uma função específica. No ferro, entra na composição dos glóbulos vermelhos. O iodo é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente da tireoide, que é uma glândula que está presente na região do pescoço, a tireoide. O cálcio e o fósforo entram na constituição dos ossos e dentes. O flúor está presente, ajuda a proteger os dentes, previne a cárie dentária, né? Antes os cremes dentais não tinham flúor, então para diminuir esse problema de cáries, né? Para ajudar a prevenir as cáries, eles passaram a colocar flúor nos cremes dentais para diminuir os problemas dentários, né, com cárie. A carência de ferro pode ocasionar anemia, cansaço, fraqueza e diminuição das defesas do nosso organismo. O nosso sistema imunológico pode ficar mais baixo. Os exemplos aí de alimentos que tenham ferro, nós vamos encontrar principalmente em maior quantidade nas carnes, né? E nas carnes, nas vísceras, né? No peixe, qualquer tipo de carne. E vamos encontrar também nos vegetais, principalmente nos vegetais verdes.
Só que lembrando que o ferro que está nos vegetais verdes, a quantidade de microgramas é muito pequena, a concentração é muito pequena. Então, para poder absorver melhor esse ferro, a gente precisa combinar, né, com a vitamina C, com alimentos ricos em vitamina C, para poder melhorar essa concentração de ferro no nosso organismo. Já nas carnes e vísceras, a gente não precisa fazer essa combinação, porque a quantidade de microgramas que tem nas carnes é maior, é suficiente para a gente adquirir. Aí o iodo, ele aumenta o risco de atrasos mentais em crianças e pode aumentar o bócio, e está presente nos mariscos e no sal, principalmente, que a gente ingere. O cálcio e fósforos pode provocar raquitismo durante a fase de desenvolvimento e pode ocasionar a osteomalácia na fase adulta. E está presente no leite e nos seus derivados. O flúor aumenta o risco de infecções e cárie dentária, sua carência, e está presente, além do creme dental, que segundo a OMS é obrigatório o uso de flúor nos cremes dentais. Está presente também nas folhas. Nas folhas, e está presente também em algumas verduras. E na água mineral. Uma alimentação saudável, ela está baseada na roda dos alimentos. Nessa roda dos alimentos nós teremos uma variedade maior de nutrientes, onde nós devemos ter os cereais, derivados e tubérculos presentes nessa roda, os alimentos hortalísticos, como verduras e legumes. Podemos ter frutas, gorduras e óleos, os laticínios e a água aí bem no meio, no centro dessa roda, porque a participação dessa água é necessária para a absorção de todos esses nutrientes aí, quando são passados pelo processo digestivo. Carnes e peixes e as leguminosas. A roda dos alimentos, ela informa-nos que devemos ter uma alimentação completa, equilibrada e variada, né? E o fato da água estar lá na posição central é porque ela vai ajudar na metabolização de todos esses alimentos presentes na roda de alimentos. Para além das informações da roda dos alimentos, para se ter uma alimentação saudável, devemos seguir algumas regras, né? Uma dessas regras é tomar sempre um pequeno almoço, não fazer refeições exageradamente volumosas, fazer 5 a 6 refeições por dia e não passar mais do que 3 a 5 a 3 horas e meia sem comer, né? Comer devagar e mastigar muito bem. Os alimentos devem ser saboreados lentamente através dessa mastigação para facilitar o seu estômago, o seu intestino nesse processo digestivo. Limitar o uso do sal. Então, 3 a 5 gramas por dia, por pessoa. E de alimentos salgados também, limitar. Restringir o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de álcool, e totalmente desaconselhado a crianças, adolescentes e mulheres grávidas. Reduzir o consumo de gorduras e, em particular, as de origem animal. Os refrigerantes e os doces devem ser consumidos ocasionalmente. Para além das regras da alimentação saudável, é importante garantir a higiene e a segurança alimentar. Então, quando a gente for comprar os alimentos no supermercado, né, observar algumas características desse alimento, né? Quais as informações que a gente pode encontrar num rótulo de alimentos, né? Nós podemos encontrar uma lista de ingredientes que você
pode verificar se tem algum nutriente que você não pode ingerir, porque tem algum distúrbio alimentar, alguma tolerância a glúten, por exemplo, tolerância à galactose. Podemos observar a conservação desse alimento, desse produto, como ele deve ser conservado após, comprado, como você deve conservá-lo em casa. Você vai encontrar o nome e a morada da empresa que produziu esse alimento. Você vai encontrar a data limite de consumo, observar sempre a data de validade para não comprar produtos vencidos ou muito próximos da validade. Quantidade de gramas, microgramas desse produto. São as informações que a gente pode ter. E é importante a gente ler o rótulo por uma questão de segurança alimentar, uma questão de higiene e uma questão de segurança alimentar. Verificar também se esse produto não está amassado, não está, de alguma forma, digamos assim, amassado, não está furado, não está rasgado, não está de alguma forma provocando algum tipo de situação que pode nos levar a alguma infecção intestinal, por exemplo, porque através de uma abertura pode entrar micro-organismos que podem infectar a gente após a ingestão desse produto. Então, sintetizando a nossa aula, os alimentos, eles são constituídos por nutrientes. Esses nutrientes, nós vimos que nós temos alguns grupos de nutrientes, como os glicídios, os lipídios, as proteínas, as fibras, água, vitaminas e os minerais. Dentre eles, nós temos os macronutrientes e os micronutrientes, Micronutrientes como, por exemplo, as vitaminas e os minerais, E os macronutrientes como o restante aí que se segue. Todos esses nutrientes, eles podem ter uma função. Pode ter uma função, alguns podem ter a função plástica, a função energética e a função reguladora e protetora. Vimos também que na roda dos alimentos, ela tem que ser variada, ela tem que ser equilibrada, variada, porque nós devemos ter todos aqueles alimentos que estão presentes na roda dos alimentos. Ela precisa ser equilibrada e ela precisa ser completa, porque é importante para que a gente possa ter a manutenção da nossa vida, nosso organismo. Vimos também que os alimentos, eles devem ser escolhidos de acordo com algumas regras de higiene e segurança alimentar. Então, é importante também a gente cozinhar bem os alimentos, escolher e conservar bem os alimentos, lavar bem os alimentos e os utensílios de cozinha, ler os rótulos, Aqui nós temos 3 informações adicionais, que a gente não viu, mas são essenciais para que a gente possa manter a nossa segurança alimentar. E bons estudos, até a próxima. Vou endereçar a vocês as atividades correspondentes a essas 3 aulas que foram videogravadas. E até o próximo conteúdo.